Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercícios sobre circuitos elétricos. Meu nome é Samuel, sou um dos fundadores do canal Qual a Fórmula, no qual a gente trabalha também com questões de divulgação científica. Se isso despertou a sua curiosidade, vou deixar o link de acesso e vá conhecer o nosso projeto. Lembrando que o link de acesso eu vou colocar na descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, acompanhe comigo a leitura desse enunciado. Ele diz o seguinte: a diferença de potencial entre os pontos A e B do circuito mostrado na figura ao lado é igual a quanto? Então, para isso, nós temos o seguinte: um circuito agora é um pouquinho mais elaborado, que para resolver ele eu vou aplicar duas leis, as leis dos nós e a lei das malhas, que nada mais é do que as leis de Kirchhoff. Perceba que eu tenho uma parte de cima, uma parte de baixo e um segmento no meio. Isso daqui eu vou chamar de ramo central, a parte de cima eu vou chamar de malha 1 e a parte de baixo eu vou chamar malha 2. Perceba aqui que eu tenho algumas fontes, uma de 6 volts na parte de cima, no meio de 12 e na de baixo de 6 volts. A do meio que eu vou considerar que está saindo a minha corrente total. E essa corrente total vai estar saindo do polo positivo, porque vamos considerar que é o sentido convencional da corrente. Ela vai ao ponto B e essa corrente total eu vou chamar de I. Essa corrente total vai ser dividida, uma parte vai percorrer a malha 1 e a outra parte a malha 2. Da malha 1 eu vou chamar de I1 e da malha 2 eu vou chamar de I2. Então, já de cara eu vou aplicar a lei dos nós. A lei dos nós diz o seguinte: a corrente que entra em B tem que ser exatamente igual à soma das correntes que saem de B, I1 e I2. Nada mais é do que uma aplicação do princípio de conservação de carga elétrica. Feito isso, vamos aplicar agora a lei das malhas. Primeiro, na malha 1, e eu vou adotar, eu que vou escolher o sentido que eu vou percorrer ela. Nesse caso, vou percorrer no sentido anti-horário do relógio. E uma coisa importante lembrar para você é o seguinte: quando você percorre no mesmo sentido da corrente, você vai ter uma queda de tensão e sentido contrário, um aumento da tensão. Então veja que as respostas são diferentes. Os sinais que eu vou empregar na montagem da minha equação também vai ser diferente. Então vamos lá, aplicando a lei das malhas para 1, nós temos o seguinte: a corrente que está atravessando o resistor de 3 ohms é em um mesmo sentido da corrente, queda de tensão. Então eu vou ter menos 3i1. Estou percorrendo aqui essa fonte do positivo para o negativo, queda de tensão, menos 6 volts. I1 que atravessa o D3 à direita é o mesmo que atravessa à esquerda, então vai ser menos 3i1. Encontrei o ponto A. Vou descer? Não, eu vou virar para retornar ao ponto B. Vou percorrer uma malha, um circuito menor. Então aqui nesse caso vou sair do negativo para o positivo, então vai ter aumento da tensão, 12 volts, e vou estar atravessando o resistor de 12 no mesmo sentido da corrente, então vai ter uma queda, então vai ser menos 12i, tudo isso igual a 0. Então vamos simplificar essa equação: menos 3i com menos 3i vai dar menos 6i1, menos 6 com mais 12 mais 6, e repete o menos 12i igual a 0. Nesse caso, vou dividir em ambos os lados por 6, de tal maneira a ter menos i1 mais 1 menos 12i igual a 0. Agora, vou fazer o seguinte: vou escrever i1 em função de i, da corrente total. Eu vou ter, então, o seguinte: i1 vai ser igual a 1 menos 2i, beleza? Agora vamos montar a equação utilizando a lei das malhas, lembrando que a soma das quedas de tensão no circuito vai ser igual a 0, nada mais nada menos do que o princípio de conservação da energia. Então vou sair do ponto B, percorrer a partir desse ponto no sentido horário do relógio e retornar ao ponto B. Então vamos lá. Mesmo sentido da corrente que está atravessando o D3, então vai ser menos 3, agora não é I1 e nem I,
é I2. Encontrei uma fonte, positivo, negativo, queda de tensão, menos 6. A corrente que atravessa o D3 à direita é o mesmo que atravessa o D3 à esquerda. Então, aqui nesse caso, vai ser menos 3I2. Encontrei o ponto A, viro negativo para o positivo. Então, aqui agora vai ser mais 12. Vou no mesmo sentido da corrente que atravessa o D12, menos 12I igual a 0. Vamos simplificar essa equação. Menos 3I2 com menos 3I2 vai dar menos 6I2. 12 com menos 6, mais 6. E repete o menos 12I igual a 0. Vou dividir em ambos os lados por 6, de tal maneira a encontrar menos I2 mais 1 menos 2I igual a 0. De novo, nesse caso, eu vou reescrever I2 em termos de I. Então, vai ficar I2 igual a 1 menos 2I. Com essas informações, eu vou substituir na primeira equação que eu escrevi para determinar quanto que é a intensidade da corrente que atravessa o ramo central. Portanto, vamos lá. I igual I1 é 1 menos 12I mais 1 menos 2I. Vou escrever aqui embaixo porque não tem já mais espaço. Então, vai ser I. Vou escrever aqui embaixo. Então, vai ser I igual a 1 menos 2I mais 1 menos 2I. Então, eu vou ter I igual 1 mais 1, 2. Menos 2 com menos 2, menos 4I. Isolando o I, eu vou ter I mais 4I igual a 2. I mais 4I, 5I igual a 2. Portanto, I vai ser igual a 2 por 5, que é 0,4 ampere. Legal? Encontramos o valor da corrente total que atravessa o ramo central. Agora, por fim, nós vamos determinar quanto que vai ser a diferença de potencial nos trechos A e B. Então, a diferença de potencial A-B é a tensão total, que nesse caso é 12, menos a queda de tensão no resistor, menos 12 vezes a corrente total, a sua intensidade. E I é igual a 0,4 ampere. Isso vai ser igual a 12 menos 12 vezes 0,4. Então, vai ser 12 menos 12 vezes 0,4 é a mesma coisa que 1,2 vezes 4, que é 4,8. E 12 menos 4,8 é 7,2 volts. Neste caso, a resposta final é 7,2 volts. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você encontrou uma outra maneira de resolver esse exercício, deixa aí seu comentário e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!